Nossas boas-vindas. Esse é o canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, trazendo mais uma oratória para que a gente possa se manter conectados mesmo virtualmente. Quando a gente puder, quando a gente tiver oportunidade, a gente pode acompanhar as oratórias da casa através do canal. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes nós vamos apenas passar alguns recados a respeito do funcionamento da casa, que está paralisada, não está tendo nenhuma visita presencial no momento, mas mantém suas atividades de doações de cestas básicas para as famílias cadastradas. Então, a recepção de alimentos não perecíveis ou roupas, mantimentos, puderem ser doados pelos voluntários. Nós estamos recebendo aos sábados, a partir das 3 horas da tarde, obedecendo todos os protocolos de saúde recomendados para esses períodos de pandemia, como o uso de máscaras, distanciamento, não aglomeração, uma pessoa de cada vez, e bastante álcool gel para que a gente diminua bastante o nosso contato nesse período. E os nossos grupos de estudo estão retomando as atividades a partir de fevereiro, em ambiente virtual. Então, os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, dos ensinamentos de Jesus, vão dar continuidade a partir agora de fevereiro de 2021. E vamos ter os nossos reencontros de forma virtual. Então, vamos dar início à nossa oratória, mas antes nós vamos elevando o nosso pensamento em oração, para que a gente possa criar essa conexão espiritual, essa conexão de um diálogo interno, que a gente consiga sentir que a nossa comunicação está atingindo Deus nosso Pai, que nos abre a mente para esses estudos, que nos abre oportunidades para que a gente coloque os ensinamentos de Jesus em nossa vida cotidiana. Que a partir de agora vamos fazer uma breve leitura a respeito de algum desses ensinamentos. E assim vamos concentrando nossas almas numa única narrativa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos então no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Existem algumas leituras para esse capítulo e eu gostaria de pegar a terceira leitura, que diz: Seus discípulos então o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim
que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. E semelhante em Marcos, capítulo 9, de 11 a 13. Então, esses textos extraídos da Bíblia, desses evangelhos conhecidos, são alguns dos exemplos que demonstram que a reencarnação já fazia parte do conhecimento dos dogmas dos judeus. Eles tinham como dogmas esse fator, só que eles chamavam com o nome de ressurreição. E isso trazia uma certa confusão, porque muitas vezes em algumas passagens bíblicas em que Jesus ou alguns dos discípulos conseguiram reanimar pessoas que estavam em situação de catalepsia, sendo dadas como mortas, mas que foi restaurada a consciência daquelas pessoas e elas então voltaram ao contato das suas famílias. Esses episódios são descritos como ressurreição, mas na verdade o conceito não é esse. Então existe uma confusão, eles não tinham exatamente como que funcionava, como que um espírito que já existia pudesse tomar de novo a vida. Mas eles já tinham como dogma procurar traços e características de antigos profetas e indivíduos que se destacavam por sua fé. Então, em várias passagens da Bíblia, eles demonstravam que tinham uma crença no retorno ao corpo físico. No entanto, eles não haviam entendimento de que forma isso ocorria. Então, alguns desses que se destacavam, alguns desses que traziam oratórias significativas para aquele povo, para a fé deles, eles buscavam caracterizar algum profeta que eles já conheciam como forma de identificar a volta de um deles. No Espiritismo a gente estuda o termo correto, que é reencarnação, que é então que o espírito que já existia, ele tomar uma nova vida corpórea, mas não no mesmo corpo. Ele passa por uma nova experiência de nascimento, em uma nova geração, em uma nova família. Essa é a experiência da reencarnação, tomar uma nova carne, mas passar por todo o processo de gestação. O espírito se liga com aquele corpo que está sendo gerado e parte para uma nova experiência encarnatória. E aí, a gente também, na leitura deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós chegamos na leitura que é retirada do livro de Jó, que é: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, também extraído da Bíblia, aí no caso da primeira revelação, que é o livro de Jó, que tem 42 capítulos, é extraído também uma crença de que o homem continua vivo depois da sua existência terrestre. Ele passa por uma modificação, ele aguarda uma modificação em seu campo existencial para ele voltar de novo à vida. Então eles não sabiam como que isso se processava, mas nesse caso em Jó, capítulo 14, de 10 a 14, tem também um descritivo dessa crença que eles já tinham desde aquela época, na primeira revelação. E se a gente for fazer um apanhado bem resumido da trajetória de Jó, ele é descrito na Bíblia como um homem íntegro e reto, na terra de Uz, pai de 7 filhos e 3 filhas, criador de ovelhas e camelos, bois e jumentos. Tinha muitos servos e era tido como um
o mais próspero de todos do Oriente. Então ele era muito querido, ele era muito amparado pela toda uma comunidade, porque ele tinha muitas terras, ele tinha muitos pertences, ele tinha uma grande família e ele era uma pessoa muito íntegra, né? Ele era uma pessoa muito íntegra, ele obedecia às leis mosaicas, ele mantinha a fé da forma como aquele povo conduzia na época. Então ele era um exemplo para tantos outros jovens que também conviviam ali. Acontece que sabeus e caldeus saquearam todo o seu gado e mataram todos os seus servos. Um grande vento soprou do deserto e matou toda a sua família. E no dia seguinte ele contraiu lepra com feridas por todo o corpo. Então, de um episódio só aconteceu tudo isso. Tudo que ele tinha, ele perdeu, inclusive a sua família, inclusive a sua esposa. Jó, apesar de não se achar merecedor de sua decadência, não perdeu a sua fé e recebeu a visita de 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, para consolá-lo. Então, do restante dos capítulos do livro de Jó, é o diálogo que acontece entre essas 4 pessoas, esses 3 amigos e Jó, a respeito do que ele estava passando. Então, muito das crenças que eles tinham naquela época a respeito da conduta da vida, de ser ou não virtuoso para com os seus e ter ter que responder até pelos seus ancestrais com relação a essa virtuosidade. Ele apresentava como se ele estivesse defendendo a ideia de que ele se sentia injustiçado, se sentia que ele tinha sido a carga tinha sido muito alta, muito forte, muito maior do que ele poderia suportar. Então, mas desse diálogo se extrai muitas partes em que eles falam dessas modificações que o espírito precisa fazer para a sua regeneração como filho de Deus. Do capítulo 19, de 13 a 20, Jó descreve o abandono e o estado de saúde deplorável que já se encontrava, clamando por misericórdia. Descreve em seguida a devoção ao auxílio ao próximo, os cuidados com todos os que conviveram com ele. No entanto, se incomoda com os poderosos, juízes e reis que ostentam muitas riquezas e prazeres sem querer aceitar Deus. Então ele está se comparando porque ele era uma pessoa que ele tratava muito bem seus servos, sua família, ele cumpria com todos os requisitos, os dogmas, os rituais que a igreja impunha. Ele cumpria com todos esses rituais, ele tinha todo um procedimento de respeito para com as pessoas que trabalhavam para ele fazia doações, ele era uma pessoa muito generosa, muito reta, muito justa, ele era uma pessoa que ele tinha muita importância mesmo para aquele povo, mas ele, em algum momento desse diálogo, ele começa a dizer dos que têm riqueza, dos juízes, dos reis, dos príncipes, daqueles que têm poderes, eles podem desfrutar de muitos prazeres e nem sequer eles são tementes a Deus, eles têm uma crença num Deus único, que já era, desde Abraão, já era a crença desse povo, de que existia um Deus único. Então, nessa comparação, a gente percebe que existia mesmo muita injustiça, né? E muita opulência dos poderosos, mas desprezando os pequenos, aqueles que não tinham nada. E pessoas virtuosas como Jó eram as pessoas que davam assistência a essas famílias. A partir do capítulo 38 começa a resposta de Deus a Jó, descrevendo todas as coisas criadas na terra,
seguindo os preceitos bíblicos, tá? Os preceitos bíblicos da época, conforme Moisés havia escrito desde do Êxodo, desde a Gênesis. Maiores detalhes sobre o desfecho dessa conversa de Deus com Jó, procurem o livro de Jó na Bíblia e até façam uma leitura mais completa desses 42 capítulos para tirar mais conclusões a respeito desses diálogos. Porque se a gente tiver a nossa atenção somente para isso que ele está dizendo a respeito da opulência dos que são ricos, que têm muito poder, os que têm muitas propriedades, os que têm muita riqueza, aqueles que até são os que são os criadores da lei, são os que são os detentores do poder de legislar para aquele povo, e que não repartiam nada com ninguém, tomavam tudo para si, não tinham crença em nada, usavam tudo para seu próprio prazer, e aquilo que aquele povo mais devotado, aquele povo que seguia os preceitos lá de Moisés, já tinham dentro de si, de repartir com o próximo, de trazer uma coisa próspera que seja para todos, que possa amparar a todos, que tenha respeito por aqueles que trabalham a terra, trabalham com os cuidados mais básicos da vida, da criação e tudo mais, da criação de animais, da criação da lavoura e tudo mais. Então, as pessoas mais simples, se assistidas em suas necessidades, esse povo que já tinha esses valores dentro de si, eles tinham muitas condutas em que eles eram generosos, muito mais generosos do que aqueles que eram muito poderosos, pensavam no seu próximo, eles pensavam nas dificuldades e eles devotavam muito agradecimento àquilo que eles tinham a Deus, porque eles tinham convicção durante esses diálogos, para quem quisesse aprofundar, fica muito claro que tanto esses amigos quanto Jó tinham muito claro que Deus poderia tirar a qualquer momento tudo o que eles tinham. Eles deviam tudo isso a Deus, porque Deus permitia que eles tivessem tudo isso, e Deus permitia porque eles tinham a sua generosidade, tinham a sua conduta de acordo com os preceitos que eles eram ensinados na época, de acordo com o que a fé deles os levava a acreditar, de acordo com as escrituras sagradas que eles seguiam. No entanto, a gente precisa, para que a gente não tenha uma leitura bíblica apenas do ponto de vista material, porque do ponto de vista material é isso que a gente tenta fazer para equilibrar as forças daqueles que estão em extrema necessidade e aqueles que estão em opulência, tendo cuidados até com o seu supérfluo, porque o básico já está garantido e aquilo que eles têm, eles poderiam estar repartindo com os demais. Mas não é assim que ocorre. Então, se a gente ficar olhando só do ponto de vista material, a gente vai ter que existem muitas injustiças e muitos conflitos em relação ao quanto exatamente deveria pertencer a um e a outro, quanto que poderia ser utilizado para o auxílio ao próximo, para que ninguém tenha que passar pela miséria para para conseguir o seu básico, aquilo da sua própria subsistência, sem falar em luxo nenhum, nem em satisfação apenas dos seus prazeres. No entanto, a gente precisa lembrar que a nossa
realidade existencial não é na vida material. A nossa oportunidade reencarnatória, ela é muito rápida, ela é muito curta, passa muito depressa. E isso também é uma reflexão que passa por esses livros, por esse diálogo do livro de Jó, em que eles falam, realmente a vida é muito curta, passa tudo muito rápido. Não é possível que o espírito seja só isso. Não é possível que o homem faça tudo o que faz e em pouco tempo ele vira nada. Então essa já era a reflexão que eles tinham. O espírito, ele tem que ter uma continuidade, ele tem que ter alguma coisa maior que ele busca. E é nesse sentido que o apego ao discurso de Jó apenas pelo plano material, ele se faz um tanto pequeno, um tanto resumido. A nossa visão de vida espiritual, ela nos traz amplia um pouco mais o nosso entendimento, a nossa reflexão a respeito dos aspectos de justiça que Deus nos concede. Então, a justiça divina se faz pela reencarnação porque nos coloca em outras posições sociais e familiares com a intenção de nos fazer vivenciar novas circunstâncias e aprimorar nossa consciência a respeito da vida, das dificuldades e do sofrimento que todos estão sujeitos. Então, a reencarnação, ela nos coloca em posicionamentos diferentes e ela nos faz ter visão tanto culturais quanto familiares, quanto de credos mesmo, que nos desafiam a procurar sempre equilibrar as forças de forma que todos possam usufruir da vida encarnada com as mesmas oportunidades, ou pelo menos uma oportunidade mais equilibrada de seguir com o seu aperfeiçoamento espiritual. Jesus dizia que não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação é o caminho traçado para o nosso aperfeiçoamento moral, desapego à matéria e seguir o caminho da luz divina. É esse o sentido em que a gente precisa aprofundar quando a gente estuda esse diálogo de Jó, porque a vida material, ela pode conter dentro da sua lógica, dentro da sequência de eventos que se dá em nossa vida cotidiana, um pouco de distanciamento qual é o objetivo, de para que serve a nossa vida encarnada. Ela vai nos trazer o tormento de ficar procurando as desigualdades sociais que só vão se reequilibrar com uma nova oportunidade reencarnatória, ou a gente vai se voltar para os desafios que a vida encarnada nos proporciona e busque o que ela pode ser extraído dela de aprendizado, de aperfeiçoamento, de melhora, de manter a nossa fé como Jó fez, mesmo achando que aqueles acontecimentos com a vida dele eram desproporcionais ao quanto ele era capaz de suportar. Mesmo assim, ele não perdeu a sua fé. Então, dar continuidade à nossa fé, à nossa busca, ao nosso aperfeiçoamento em todas as oportunidades que nós tivermos, em todas as ocasiões em que nós formos lançados a novos desafios. É isso o que engrandece o nosso espírito. E é claro que, até pela nossa atividade de
fornecer cestas básicas, as nossas atividades de trazer alguma forma de doação àqueles que são mais vulneráveis, mostram que a gente não está alheio completamente às necessidades da vida encarnada. A gente só não pode fazer com que isso traga a angústia de achar que existe de alguma forma, uma injustiça eterna. Assim como Jó conclui nesses diálogos, Deus é justo e essa justiça transcende o nosso entendimento. No entanto, é essa busca espiritual que equilibra no nosso aperfeiçoamento, tudo aquilo que nós passamos, a nossa história, que também não se encerra nessa nossa oportunidade reencarnatória atual. A nossa história foi escrita em várias outras oportunidades reencarnatórias e vai passar por outras tantas oportunidades futuras que, do ponto de vista de um espírito eterno, são breves passagens e que, por mais doloroso que seja esse desafio, ele é muito rápido perto do tanto que a gente tem para aprender e do tanto que a gente vai aperfeiçoar espiritualmente e do tanto de vida que nós ainda temos como espíritos eternos. Então, por isso que ver o reino de Deus, como Jesus dizia, é preciso passar por essas oportunidades reencarnatórias e a cada uma delas ir conquistando mais um pouquinho, um pouco mais essa proximidade daquilo que Jesus nos prometeu, que é chegar ao nosso destino final, no reino de Deus, onde tudo estará realizado com o equilíbrio e a justiça, que são os verdadeiros equilíbrios de justiça possíveis em nossa existência, a justiça de Deus. Então, essa foi a oratória dessa oportunidade. Nós vamos dando por encerrado as nossas reflexões, que possamos mais uma vez sentirmos amparados e próximos daqueles que são os nossos mentores, daqueles que são os mentores da casa, os mentores que nos auxiliam, nos acompanham, nos orientam, para que a gente possa, com essa oração final de encerramento, em pensamento levar as nossas vibrações a todos aqueles que estejam necessitados, aqueles familiares, amigos, conhecidos, aqueles que nos solicitaram vibrações nos grupos. Vamos agora em pensamento passar por todos esses nomes e essas vibrações caminham com a ajuda dos nossos mentores espirituais, das equipes médicas espirituais, ao auxílio, ao encaminhamento, ao alívio daqueles que estejam passando por recuperações, por internações, por momentos de isolamento, que também estão nos desafiando de forma bastante forte, e serenamente vamos dando por encerrado com essa oração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, necessitados, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim
nós vamos dando por encerrado. Compartilhem com seus conhecidos, com seus familiares. Nos encontramos novamente neste canal com uma nova oratória, numa nova oportunidade. Fiquem em paz.